A paz de Jesus a todos, o amor de Maria. Vamos tentar hoje aqui nessa tarde dobrar o Padre Luiz Toro. Você tá vendo ali em cima, são 3h30 da tarde. Mas aqui tá ficando bonito para chover. Trovão, não é? Esse vídeo ele é de quase 1 hora. Um debate bíblico sobre o tema Maria teve outros filhos, Padre Luiz Toro e protestante. Vamos tentar gravar, se não der para gravar todo, estaremos gravando apenas 30 minutos. Boa sorte a todos. Maria teve mais filhos? Diz a Bíblia. Maria teve mais filhos? Ou eles são filhos de Maria, sim ou não? Sim, teve mais filhos. Mostre-me. Se não mostrar capítulo e versículo, eu não acredito em você. Escutem. Não me vá mostrar onde diz que irmãos de Jesus. Porque isso é outra coisa, muito diferente. Dá-me capítulo e versículo. Os leitores estão ali para ler a Bíblia. De capítulo e versículo onde diz que Maria teve mais filhos. Bem, agora eu vou me tornar protestante, porque ele vai provar. Vamos ver. Agora sim eu vou se tornar protestante hoje. Vamos ver. Maria teve mais filhos. E se não mostra, se lhe respeita. Mas não podemos acreditar em você, se lhe respeita. Bem, o que vamos fazer? Nós não podemos obrigar você a crer na verdade. Mas nós precisamos capítulo e versículo onde diz, aqui está, os filhos de Maria na Bíblia. Mostre capítulo e versículo. João 2,12. São João 2,12. Leia. Depois disso, desceram para Cafarnaum. Ele, sua mãe, sua mãe, diga, seus irmãos, não, aqui não diz filhos de Maria, aqui fala de irmãos de Jesus e seus discípulos. Agora vem, para não perder mais tempo, ele não mostrou onde diz o que ele está dizendo que Maria teve outros filhos. Agora eu vou mostrar porque diz irmãos, apóstolos ou discípulos. Ele mesmo vai ler. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Para que vocês descubram porque a ignorância é atrevida. E quando ele lê, quando diz irmãos de Jesus, isso mentiram para ele, inventaram isso. Onde diz irmão, aí ele diz filho de Maria. Pois agora vamos mostrar quem são esses irmãos de Jesus. Não são filhos de Maria? Eu mostro as provas. Vamos lá. Leia, você leia. Somente leia. Depois eu deixo você falar. Eu coloco o microfone. Me desculpe que seja assim, mas eu preciso também explicar, dizer como você tem tempo, eu preciso de tempo também. Só 2 minutos só. Com todo respeito, só 2. Todo respeito. Vocês serão testemunhas. Sim, eu vou dar. Eu vou dar 2, 3 minutos a eles, sim. E se não dou, aí estou fazendo mal diante das câmeras ou do público. Eu vou dar o tempo que você quiser e diga tudo o que você queira dizer. Porém, me leia primeiro o que eu estou pedindo para que o povo veja com seus próprios olhos, escute pelos seus próprios ouvidos que Maria não teve mais filhos. E o que eles ensinam, apesar de não estar na Bíblia, por uma confusão, por entender em irmãos de Jesus, por filho de Maria, dizendo que é o mesmo. E a prova que não é o mesmo, vocês vão escutar, leia e depois eu lhe dou o microfone para você falar. 1 de Coríntios 15, 5. Ele apareceu a Pedro e logo aos 12 apóstolos, discípulos. Se lembra que chegou com seus discípulos? Bem, aqui estão os discípulos. E quem mais chegaram depois? Sua mãe e seus? Aqui nós já temos os discípulos que chegaram junto com Jesus na boda de Caná. Pedro e os 12, verdade? Aqui está. Agora vamos ver os irmãos.
Isso foi quando Cristo ressuscitou. Sim. Que apareceu a Pedro e logo aos 12. Que está os apóstolos. Siga. Depois, apareceu a mais de 500 irmãos juntos. A mais de 500 irmãos juntos, de uma só vez. Se ele me disse que esses irmãos são os filhos de Maria, aí já passou. Aí já passava adiante. Porque isso é impossível. Agora, a ignorância é atrevida. Quando uma pessoa não sabe porque o povo de Israel se chamava de irmãos, porque vinha da raça de Abraão, da descendência de Abraão, multiplicaria sua descendência como as estrelas do céu, como as areias da terra. Então, todos os filhos de Abraão, então todos são irmãos. Lázaro, pai de Abraão, somos irmãos. Então, é onde se confunde os protestantes. Se ele me desse, se ele mostrasse o versículo onde Maria teve mais filhos, nossa, nós ia... Eu vou passar o microfone para ele, para que o povo vejam. Baixar mais aqui o tripé. Eu preciso explicar essa parte. Por isso eu leio. Eu mandei eles ler e repetir, é verdade. São João capítulo 2, versículo 12. Por quê? Porque vocês podem também comparar na sua Bíblia. Por que especifica essa parte? Que Jesus saiu de bodas, saiu com sua mãe, com seus irmãos e seus discípulos. E por que diz seus discípulos? Se é igual aos discípulos. Saiu com seus irmãos. Como também, nós também, no princípio estava dizendo que todos nós somos irmãos. Que também, essa parte que li é em Coríntios 15, 5, também diz dessa forma, que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos. Hoje eu posso também dizer que não é casualidade que nós encontramos com o Padre Toro e nós nos chamamos irmãos. Essa é a parte que eu sou ignorante. Porque especifica aqui que Maria, nós lemos. Essa parte eu não consigo entender, eu não tenho discernimento sobre esse versículo que diz Jesus, sua mãe e seus discípulos. Por que diz seus irmãos? Nós entendemos, estamos sem um pouco de conhecimento, mas a Bíblia nos serve para discernir, para interpretar. Ou não? Através do Espírito Santo, nós discernimos e entendemos. Igual eu tenho outra pergunta mais a fazer. Sim, peraí. Em Venezuela diz o que é igual, não é tampa. Você me faz uma pergunta de João 2,12 e diz: por que não meteu todos no mesmo saco? Discípulos e irmãos. E disse só apenas irmãos. A mesma pergunta eu faço. Porque a 1 Coríntios 15:5 não meteu no mesmo saco. Porque os apóstolos à parte e os irmãos à parte. Essa é a mesma pergunta. O mesmo personagem. Os discípulos, apóstolos e os irmãos estão tanto aqui como lá. Por que você se pergunta aqui? E por que não se pergunta lá? Porque ele apareceu aos 11? Escute algo. Vou dar fundamento bíblico. Não para que ele acredite e se converta, mas para que vocês vejam se ele vai acreditar, louvado seja Deus, por sua vida. Somente ele veio aqui buscar uma resposta e eu estou dando. Ele mesmo vai ler, para que ajude. Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Qual é a resposta? Porque Jesus chama do seu povo, porque chama de irmãos. Da sua comunidade, porque chama de irmãos.
Porque nós vamos examinar as Escrituras. Nós vamos ver o que ele sente, não o que nós sentimos. Não. Nós vamos ter uma convicção através de provas bíblicas para não dizer coisas que não são bíblicas, não para dizer o que diz a Bíblia. Vamos ver. Hebreus 2:11. Está lendo na Bíblia Protestante, Rainha Valera? Que Bíblia está lendo? Leia. Hebreus 2:11. Essa Bíblia não tem sabedoria, coisa que vocês não têm. Tirar a sabedoria. Deixa eu falar, dê um pouquinho aqui o microfone. Ele está dizendo que eu... Assim você acredita que está servindo a Deus, eu também faço isso. Aí eu tenho alguma dúvida. Hace rato usted estaba mencionando que le metieron un chip, o supuestamente que en mi cabeza entró un chip. Que colocaram um chip na minha cabeça, uma lavagem cerebral. Eu respeito a sua opinião. Porém, eu posso confirmar, como você confirma com o seu trabalho espiritual, eu posso confirmar que eu somente leio a Bíblia, compartilho com os irmãos, porém, pelo entendimento e conhecimento, por assim dizer, um pastor nunca me ensinou nada. Ou um padre, eu também já fui católico. Tem confirmação e tudo. Porém, nunca um catequista, ninguém me ensinou nada de Bíblia. Aí, ó. Por isso foram para as seitas, porque não teve ninguém que ensinasse a Bíblia. Aí. Por isso o padre está fazendo o gesto, ó. Então eu não quero interpretar a Bíblia da minha maneira. Por isso vim aqui hoje para compartilhar com todos vocês a Bíblia. Muito bem, muito por a sua fala, muito bem. Cada dia me dá alegria compartilhar com mais irmãos. Vocês escutaram dos seus lábios, foi católico. Porém, não teve um catequista, um católico, que formasse ele, que desse uma formação, que ele ensinasse. Não houve um padre que desse um ensinamento. Olha para onde os milhares de católicos estão correndo, que não estudam a Bíblia. Para as heresias. Sim, eu quero animar aqui, dizer aos irmãos. Eu animo a vocês que é para que busquem a palavra de Deus. É aí onde você vai encontrar a direção. É aí onde você não vai escutar mais a mim. Não vai escutar mais ele. Não a Deus mesmo. Graças, obrigado pela sua palavra. Para que vocês vejam que o trabalho que eu estou fazendo não é como muitos dizem, brigar com os evangélicos. Não. Veja que eu não estou faltando respeito a eles. Nós não estamos brigando. Aqui está a boca dos caluniadores e mentirosos que dizem que Padre Toro vive brigando com os protestantes. Aqui as provas. Aqui estão as provas. Eu estou comprovando, e não foi eu que disse, foi ele, que foi católico. E perdemos ele, um membro do corpo da igreja, porque não teve um catequista, um padre, não teve um membro da igreja que explicasse a Bíblia para eles. Se lembra o lema? Católico, ignorante, futuro protestante. Isso é o que espera todos os católicos. Onde é que vamos parar? De modo que aqueles que estão contra o Padre Toro, que explica as Escrituras, é porque está mal influenciado por alguém que não é Deus e querem que todos os católicos se tornem protestantes, cometendo um pecado que se chama apostasia. Então, nem lavam e nem emprestam a lavadora. Se ele disse eu era católico e ninguém me instruiu, isso mandou Deus aqui, não foi por acaso. Deus mandou ele aqui para dizer aos católicos que não se formam, que não
que não estudam a Bíblia. Mandou Deus para gritar para os padres, para gritar para os catequistas, para o grupo de apostolado, que seguem fazendo tudo o que fazem dentro da igreja e não estudam a Bíblia, como disse esse irmão. Amanhã todos os seus membros, queiram ou não queiram, serão protestantes. E o que vão fazer? Estão indo muitos. O que vão fazer? Quando vão acordar? Como raciocinar? Como vão ler, meditar as escrituras, estudar? Quando estiver na tumba? Não. Então não é brigar. Ah, se pudesse me entender, de coração em coração. Os irmãos, eu não estou aqui molestando. Eu não peço que me siga nem nada. Deixe eu trabalhar livre. Simplesmente ele está falando para católico que persegue o padre. Eu seja aqui no Brasil, no meu canal Fábio Pentecosta, as perseguições porque falo da palavra de Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Ele me mandou. Disse, vai e prega o evangelho a toda criatura. Quem acreditar será salvo. Quem não crê está condenado e pronto. Esse é o meu trabalho. Eu quero fazer meu trabalho. E as pessoas não querem que eu faça meu trabalho. Se lhe respeita. Eu entendo. Porque a ignorância é atrevida. O que eles não sabem, não conhecem. Ah, isso é a mesma coisa. Isso é brigar. Isso não é amor. Que mais amor que deixar ele falar? Que escutá-lo? Mais amor que deixar ele explicar? De que mostrar, comprovar na Sagrada Escritura qual é a verdade? Tem amor maior que esse? Não pode existir? Então temos que ser capazes de amá-los e de expressar. O amor é com atos. Não só dizer somente eu te amo, não. É com atos. É com obras. Então, se a pessoa que está no erro, vamos mostrar, comprovando com versículos bíblicos. E eu vou mostrar para ele, porque Jesus chama de sua comunidade de irmãos. Hebreus, capítulo 2, versículo 11, que ele mesmo vai ler. Para que vocês descubram porque ele faz a diferença entre apóstolos e seus irmãos, e que não são simplesmente os filhos de Maria, porque nenhuma parte da Bíblia diz. Vamos escutar. Hebreu 2, versículo 11. Se você tem a Bíblia, pode vir comigo. Desse modo, ele comunicava a santidade e era identificado com a que estavam santificados. Por isso ele Por isso ele não se envergonha. Ah, sim. Não, Jesus não se envergonha. Outra vez. Por isso, não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Por quê? Porque santificador Cristo e os santificados têm que ser da mesma origem. Ou seja, que Jesus veio santificar, lembra que magnífico? Que veio em auxílio de Israel, seu servo, segundo havia predito pela boca do profeta. Vamos ver. Vem em auxílio de Israel, seu servo. Lembrando-se de sua misericórdia, como havia prometido a Abraão e a sua posteridade, para sempre. Ele não se envergonha de chamá-lo de irmãos, porque nos chamando de irmãos, nós somos da descendência, da raça de Abraão. Somos irmãos. É isso que eles se confundem. Eu, com amor, com carinho, estou explicando. Agora, se não quer entender, se lhe respeita. Porém, veio aqui para que dessa explicação eu cumpri com o meu dever. Agora, a Bíblia diz que Maria teve um só filho. E eu vou comprovar na promessa. Na Bíblia protestante Rainha Valera. Porque tem muitos protestantes que nos seguem pelas redes sociais. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Em profecia. Quantos teria a Virgem? É profecia. Vamos ver se é vários.
E o que diz a Bíblia? Ele não pode comprovar onde diga que são os filhos de Maria ou Maria teve mais filhos. Eu vou comprovar que ela só teve um só filho. Vamos ver. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. A Virgem, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Pacata. E dará à luz um filho. Mais de 500 anos antes estava escrito que Maria ia ter um só filho. E assim eu estou comprovando. Ele não me pode comprovar. Eu estou esperando ele comprovar. Mateus diz que se cumpriu a profecia. Mateus capítulo 1, versículo 22, diz que essa profecia se cumpriu. E se diz que se cumpriu, eu creio que só teve um filho. E agora se diz que se cumpriu, e foi o que se cumpriu, pronto, isso já não precisa mais ouvir mais nada. Ninguém pode dizer o que quiser, se ele respeita. Porque amamos e porque há liberdade de culto. Porém, nós não cremos nem o que ele vai dizer. Porque ele mesmo disse, nós não vamos acreditar nele e nem em mim. Toma sua palavra, não acredito nem nele, nem em mim. Creia no que está na Bíblia. Por isso eu estou dizendo a ele. Por isso estou pedindo a ele capítulo e versículo. E ele diz, creia, mas não me mostra capítulo e versículo para eu crer. Vamos ver. Mateus 1, 22. Vejam, a Virgem, eis, tirar a sabedoria da Bíblia protestante. Tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu em cumprimento. Se cumpriu ou não se cumpriu? Sim, se cumpriu. Em cumprimento, tudo isso aconteceu para cumprir a profecia do que disse o Senhor. Pelo profeta. Então ele foi profeta? Não foi profeta, foi Deus. E que falou através do profeta. Escuta o que diz o profeta que se cumpriu. E se cumpriu, o irmão pode dizer que não se cumpriu. E merece respeito. Porém, se a Bíblia diz que se cumpriu, é porque se cumpriu e nós cremos e ponto. E quem acredita no homem é um crioulo. E quem crê em Cristo é um crente. E nós somos crente, não crioulo. Dale. A Virgem, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Se cumpriu ou não se cumpriu? A Virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso se cumpriu. Já eu dou o microfone. Agora, vocês vão escutar o que estamos esperando. O capítulo e o versículo que esse irmão disse que vai nos dar. Porque ele disse, não acredito nem nele e nem em mim. Acredito no que está na Bíblia. Dá-me o capítulo e versículo onde diz que Maria teve outros filhos. Amén, hermano. Venha para cá, chamando outro protestante lá. Venha para cá. Bem, eu dizia que vou compartilhar com vocês. Se nós é um concílio. Eu sou um missionário que estou levando a semente para os corações. Eu gostaria de dar um conselho, porque eu sou um irmão separado. Agora, se eu, ou você me cita na Bíblia, me dá um verso bíblico e eu leio, e eu estou confundido, ou eu não cheguei ao conhecimento exato como tem que ser, ou capaz que eu tenha razão. Porém, ao dizer essa parte, por exemplo, ao que o irmão leu aí, Maria teve um filho, porque era virgem. É uma profecia que se cumpriu. Até aí disse um filho.
que eu vou confirmar o que a Bíblia diz. Porque eso, ahí va el consejo, ¿verdad? Aí vai o Cuando vos conselho. haces, como que te reí, eso no está bien. Es como se É puede como agarrar, fosse yo eu estoy bien, pegar tranquilo, a mí no me afecta para nada, tranquilo, não aceitar nada. Então, pero a muchos, cuando vos te reís, ele começa numa frase, ele pula para outra. Aí fica difícil. Você dá a intenção que a tradução tá ruim, a dublação tá ruim. Porque ele fica pulando de uma coisa para outra, é coisa sem coisa, entendeu? por la gracia de Dios, ellos van a dar Pela graça de Deus, eu vou transportar o povo da igreja católica bordones capaz que porque el para levar lá para a igreja protestante. diablo trabaja rápido, O diabo trabalha rápido, ¿o no? ou não? Você que está dizendo, Lo digo en el sentido de que no sentido que é capaz de estar convencendo aí todos, sair daqui, ó, todos. eso en su conciencia, Nas suas consciências, no sentido, que vos seas eso está fuera de acá. está fora daqui, é claro. Deixa o irmão falar, deixa o irmão falar. Ahora, cuando leyó ahí el hermano, después está el nacimiento de Jesús. Cuando Até aí, irmão, até o nascimento de Jesus, quando veio o Espírito Santo, se iba a embarazar, cuando iba a quedar quando ela vai ficar grávida, ¿cómo fue lo que engravidar, el ángel le como o anjo havia dito a ela. tenía María? No tenía un hermano Maria não tinha um esposo, ela tinha. Y traslademos, yo en ese sentido quiero también E nesse sentido quero tirar essa dúvida. Como posso imaginar que uma mulher de 15, 14 anos que tenga más, ¿verdad? Hermosa, me supongo, era uma moça y un joven como José, e um jovem como José, prometido, que era ser prometido, él le iba a dejar así, que menciona ele, la Biblia. e é assim que menciona na Bíblia, que ele vai Pero después se juntar le avisó, a ela, porque um anjo, ele queria deixar, mas o anjo avisou que não deixasse. Depois ele voltou para a sua esposa. y después, E depois María, deu a luz Maria. en la Biblia menciona A Bíblia menciona que Jesus, en la Biblia no dice, a Bíblia não diz que teve relação. Não menciona assim que Pedro también que tuvo Pedro teve suegra, que también sogra, que foi casada. Isso não menciona. la esposa de Pedro, no A esposa de Pedro não menciona. hijo de María, y por nombre no menciona Não menciona filhos de Maria. Não, não, não. por la Biblia, Na Bíblia, ver que nós só podemos saber que, por natureza, conhecer que vida, tiveram uma vida de casados. ahora sí, si en la Biblia A Bíblia menciona assim. podemos imaginar Então nós podemos imaginar, diferente forma capaz. imaginar diferentes formas. Explico. Lhe explico. Se lo voy a aplicar, ya le copié la idea. Bom, ele fala coisa com coisa, Si el yo reírme, eu vou explicar. tengo un problema. Temos um problema aqui. Yo tengo que O problema é que, los católicos y los hermanos separados. está entre os irmãos separados, entre os católicos. Os irmãos separados estão contra mim e os católicos também que estão contra mim. Eita, cura está brigando com os protestantes. Se eu rir, cura está fazendo pouco dos protestantes. O que é que eu tenho que fazer? Dos grupos de Eu tenho dois grupos católicos de católicos e protestantes que me perseguem. entre la espada y la pared. Eu estou entre a espada e a parede. Trataré Então, de reírme poquito, eu rio um pouco. no esté serio, para que no Isso não é sério. Ah, porque eles estão brigando. Aí se eu rir, né? Não, ele está tirando o sarro. tienes Meu irmão, la razón. você tem toda a razão. Si usted Se você tem, que tiene verdade que tem, una nenita de uma menina de 15 anos, humanamente, humanamente falando, entre nós. As câmeras não estão filmando, aqui entre nós. Aqui entre nós. usted está loquito por ella, Você está apaixonado por ela e vai lhe respeitar. É sua esposa, não é verdade? É o que você está falando de José e Maria. Maria é uma menina linda de 15 anos. José é seu esposo. el cholo, ella chola, Ele... cacha chola, no se puede. Ah, eu faço a mínima ideia. Isso aí que o Padre Luiz está falando, esse negócio aí do tchachachola e do tchachacholo. Humanamente falando, é verdade. Humanamente falando, Pero hay una cuestión há uma questão clara que usted debe saber, que você deve saber. que según los hombres, Que segundo os homens, José José es el esposo de, é o esposo de Maria. según los hombres, Segundo os homens, José José es el é papá o pai de Jesús. de Jesus. Y está, las dos cosas están
E essas duas coisas estão na Bíblia. Le voy a mostrar donde dice Vou mostrar onde diz que José é pai de Jesus. Juan capítulo 6. João 6, 42. Biblia lo dice. A Bíblia diz Papá de Jesús. que ele é pai de Jesus. Se a Bíblia diz Que José, que José é pai de Jesus, entonces Jesús, então se Jesus não é filho de Deus. humanamente Humanamente falando, diz a Bíblia que José es el papá. é o pai de Jesus. Vamos escutar. Juan capítulo 6. João 6, 42. Juan João capítulo 6, versículo 42. Y decían, E diziam, ¿no es este não é este Jesus, hijo de José? o filho de José? Aqui está. está en la Biblia. Está na Bíblia. Jesús es, Jesus é filho de José. y entonces yo podría Então eu poderia dizer, malinterpretando. mal interpretando as Escrituras, Jesus não é filho de Deus. José es hijo de Jesus é filho de José que está escrito porque está escrito 6:40. em João 6,42. E é a palavra de Deus que Jesus é filho de José. Lo dice la Biblia. É o que a Bíblia diz. Agora eu pergunto, ¿Ustedes creen que Jesús você crê es hijo de José? que Jesus é filho de José? Pero la Biblia lo dice. A Bíblia diz. Por que vocês não creem? Pero la Biblia lo dice. A Bíblia está dizendo Pueblo judío que o povo judeu não sabia quién era. quem era o pai de Jesus. Y la Biblia dice E a Bíblia diz que era esposo de José era o esposo de Maria. Porque o povo judeu nunca iam pensar ou compreender que José iba a criarle el niño. ia criar um filho de outro. Nunca passaram na cabeça. Además, Además, puso el nombre al niño? quem colocou o nome da criança? José. José. Si José le pone el nombre, José põe o nome. el nombre, Quem põe o nome? O pai. entonces él Então, ele era o pai do menino. y si era el papá del niño, E ser o pai do menino, por lógica, por lógica humana, María es Maria é sua esposa. eso a los ojos de los hombres, Isso aos olhos dos homens. pero a los ojos de los Porém, aos olhos dos cristãos crentes, Jesus não é filho de José. Jesús tiene otro. Jesus tem outro pai, que não é José. Y si Jesús tiene otro, E se Jesus tem outro pai, que não é José, entonces José, então se José é pai adotivo. que es lo que enseña la iglesia, É o que ensina a Igreja Católica. José que es E se José é pai adotivo, no tiene derecho não tem direito de ter relação com Maria, porque ela não é esposa dele. la esposa Ele é a esposa do pai da criança. que para el pueblo judío, Porque para o povo judeu, el papá del o pai do menino era o esposo da mulher. y si el niño es hijo de Dios, E se o menino é filho de Deus, e consta que é filho de Deus, segundo diz Lucas 1, 31, 31, es hijo de é filho de Deus, hijo del Altísimo. é filho do Altíssimo. Então, Si ella es la mamá, se ela é a mãe do filho de Deus, Dios Deus no va a estar con una não vai estar com uma mulher que sea una prostituta. que seja uma prostituta. Si él es el santo y quiere Se ele é santo escoger una prostituta, e quer um filho santo, não vai escolher uma prostituta, mas escolher uma santa mulher, hijo. ¿Y qué significa? porque vai ter um filho, Va a ser su esposa. porque ela vai ser sua esposa. Então, se ela não é sua esposa, não tem um filho. Ser su esposa le va a dar un hijo. Segundo diz Lucas 1,31. Dice Lucas 1:31. Yo le voy a dar el E eu dou tempo para você falar, quando eu terminar de explicar. Lucas 1:31. Lucas 1,31. Ahora concebirás en Agora tu seno, conceberás em teu seio e darás à luz um filho, y lo llamarás e o chamarás Jesus. Vamos ver quem é filho, siga. Será grande y será e será chamado o Filho do Altíssimo. Então, de quem é filho? De José ou de Deus? De Deus. Si es hijo de Pois é filho de Deus. Então, quem é o esposo, o pai do menino? Ah, peraí. hombres, Perante os homens, o pai do menino é José. ante los hombres, Ante os homens, o esposo de Maria, José. ahora van a ver ustedes, Agora vamos ver vocês relata la Sagrada como relata a Sagrada Escritura Mateo capítulo, em Mateus 1, versículo 18 em diante. para que ustedes vean, Para que vocês vejam, porque José não tomou Maria, no tuvo relación, não teve relações com José, como ele imagina. que ella era Porque ela era uma menina, por isso não tinha relação, e José tal. de aguantarse, É um homem que não podia aguentar, porque era uma jovem bonita. era un hombre justo, Mas ele não era justo, ele era um sem vergonha, que não respeitava ela.
Não, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que José era um homem justo. Vamos escutar o que diz a Bíblia. Mateus 1, versículo 18 em diante. El nacimiento de Jesucristo, O nascimento de Jesus Cristo foi assim. estando desposada Estando prometida Maria, sua mãe. Captou algo importante. Capitão. A Bíblia não diz que estava casados. Não era esposa de José. Cuando María se quedó embarazada, Quando Maria ficou grávida, não era esposa de José. dice que estaba Diz que estava prometida em casamento. desposorio era como decir ahora, bueno, ahora no, cuando el tiempo de ustedes los mayores, el tiempo Quando ficar de maior, poderia casar. Um compromisso. Desposório significava um compromisso. Contrair matrimônio. Ela estava na sua casa e José estava na sua casa. Inclusive, quando a menina tinha 5 anos, o pai vendia, a mulher não valia nada por qualquer coisa, por um dote, era um objeto, era igual um animal, se vendia. E o homem precisava de uma mulher, então pagava um dote para quando crescesse fosse sua esposa. Como se fosse... E ela era vendida. Aí significa compromisso com matrimônio. Chamado de desposório. Desposada, aliás. Estava desposada com José. José em sua casa e ela na sua. Siga. estando desposada Estando desposada Maria, sua mãe, com José, antes que se juntasen, antes de viverem junto, que había encontrou-se concebido del Espíritu Santo. José, encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu marido, como era justo, veja, porque Mateus diz que José era justo. Para não dizer que era um sem vergonha que faltou a respeito a Maria. José era justo. Justiça. O que é de Deus, dê a César o que é de Deus e a César o que é de César. José era justo. Se era justo, é justo. E o que diga a Bíblia? José era um homem justo. Siga. José, como era justo, José, como era justo e não queria defamá-la, dejarla deixou-la secretamente. Agora, sabe por que deixa? Em segredo? que la podían matar. Porque podiam matá-la. ¿Por qué la podían matar? Porque al descubrir Se descobrir que a criança não era de José, María había sido Maria poderia ser, fiel, tinha sido infiel a José. la mataban a piedra. E matavam a pedradas. Então, para não matar a pedradas, José foi embora em segredo. Engañó a la niña esa y se fue. Pero ella E ele foi embora. la arregle como pueda y no la mata. E não mata ela. José quería irse. Porém, quando José quis ir embora, veja o que aconteceu. Siga. Vamos a ver qué pasó. Y pensando él en esto, E ele pensando nisso, un ángel del Señor veio que eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em seu sonho e disse: El ángel de quién? Um anjo de quem? No venía solo, venía de parte de Vinha da parte de Deus. E disse: José, José, hijo de David, filho de Davi, no temas não temas em receber Maria mujer, como tua esposa, que lo que en ella porque es nela está, es no seu seio, Espíritu Santo. é obra do Espírito Santo. le está explicando Está explicando que no le fue infiel con que não foi infiel com um homem. le está explicando Lá está explicando que se cumplió la que se cumpriu a profecia de Isaías, que una que virgen uma virgem nasceria tener relaciones con un hombre, sem ter relação com o homem, perdón, una virgen uma virgem ia dar luz sin tener relaciones con un sem ter relação com o homem, ese niño e essa criança Mesías vai ser o Messias, nacer de una porque vai nascer de uma virgem. entonces él sería el Mesías. Então seria o Messias. José recibe el Quando mensaje, José recebe a mensagem va a ser que vai el papá, o pai, humanamente hablando, humanamente falando, Jesús, de Jesus, él se emociona, ele se emociona se regresa, e volta. él sabe muy bien, Mas ele sabe muito bem que o filho não é dele. con ejemplo se lo voy E a com exemplo, vou colocar para que entendamos os exemplos ilustres. Vocês dois venham para cá. y vengan ustedes dos para acá, Agora vai dar um exemplo ali. y venga usted grandote, Você grandão também, venha para cá. ustedes aquí, Vocês dois aqui. ustedes dos aquí, Nossa, tá vindo aqui uma chuva, hein? Será que vai dar tempo de dublar? en el pueblo de Israel, Escuta, o povo de Israel que llamaba existiu o que chamava matrimônio, já começando a inventar. matrimonio, esposos, Esposos, matrimônios. los que se iban a casar, E que iam se casar, desposório.
Estão casados? están casados. Estão casados. Si ella le era infiel Se ela fosse infiel a ele, con este varón, com esse homem, ahí, si le es infiel, se ele fosse infiel, ¿qué hacía la ley? o que fazia a lei? La tenía que Tem que matar, apedrejados. La única manera A única maneira para que não matasse era duas maneiras. Uma, que él que ele la recibiera, recebesse niño aquel. e criasse o menino Los judíos no hacían dele. eso. Os judeus não faziam isso. Prefiero que muera piedra. Preferiam que morressem apedrejados. Que él se fuera y la dejara, Ele foi e deixou. no la matan. Não o matam. Vai embora. Preñó y se fue. No hay Foi-se embora. problema. Não tem nenhum Es problema. secreto. É segredo. No había más opciones. Não tinha mais opções. Las dos maneras para Há duas maneiras para salvar a criança. criar al niño aquel. E- O que Ou criar a criança, ou ir embora. Em segredo. se fuera en secreto. Nadie sabe nada. Ninguém ia saber de nada. E ninguém não ia matar ela apedrejada. Pelo contrário, deveria morrer. Siente. Sente vocês dois. Ou agora vocês vêm para cá. No, usted no. Não, você fica aqui. Ahora vamos en el caso de María y Agora vem o caso de Maria e José, que não eram casados. desposorio. Eram desposório apenas. Desposados. Ellos están por casarse. Estão para se casar. Desposorio. Um desposamento. Si ella Se ela se va con él, tiene se vai com ele, tem relação com ele, embarazada, e fica grávida dele, ella igualmente ela le faltó, faltou, porque era, porque ela era comprometida em matrimônio com esse daqui. la ley dice que tiene que E a lei diz que tem que matar apedrejada. aquí para no matar Aqui, para não matar apedrejada, tem três condições. dos, E duas, tres, três, son casados. porque não são casados. Dos mismas de ellos, Que ele la decisión de toma a decisão de criar a criança que é filho do outro. José dijo, yo no le quiero José disse, eu não crio a criança de outro. Se lembram? otra, A outra, se vaya que vai embora, en secreto. em segredo. ¿Te acuerdas que esa fue la que Se lembra que foi a que tomou José? José dijo, José disse, me fue infiel, él eu fui infiel a mim. otro, ¿y qué dijo José? Fez José, Me voy, me vou embora. no la matan, Não o matam. Vou tranquilo, que não foi infiel. la gente no sabe, As pessoas não sabem con quién se acostó ella, com quem teve ela o filho. pero quedaba una tercera opción, Tinha uma terceira opção. ella queda embarazada de él, Ela está grávida dele, não vai ser sua esposa, o esposo é esse. sin embargo ella queda embarazada, Sem, la van a matar a piedra, vão matar a apedrejada. ahí en el centro, Fica no meio, fica no meio. Vai matar a apedrejada. Aqui no la centro. van a matar a piedra, Vai ser morta a apedrejada. ya no hay opción, Já não tem opção. él no le quiere criar el niño a ella, Ele não vai criar o criança que é do outro. se quiere ir en secreto, Ele quer ir em segredo. matar la piedra, Deve matar a apedrejada. cuando ya está decidido matar, Quando já está decidido a matar a apedrejada, aparece el aparece o papá del niño pai da criança, que se enamoró de ella, que se namorou dela. y dice, E diz, el niño que ella tiene, a criança que ela tem no ventre, ese niño essa criança, es mío, é meu. yo soy el papá del niño, Eu sou o pai da criança. él no reclama a la Ele não reclama a mulher que a mulher é um objeto, es un animal é um animal. del Antiguo Testamento, No Antigo Testamento. él reclama al niño, Ele reclama a criança. pero si reclama al niño tiene que agarrar el combo completo, Aí ele tem que ser pai completo da criança. tiene que quedarse con la mujer, Tem que estar com a mulher. y como él es el papá del E como ele é o pai da criança, él pasa a ser ele passa a ser papá del niño pai da criança y esposo, e esposo da mulher. pero para eso tiene Porém, para isso, tem que pagar um dote ao pai legítimo. que pagarle a este. Tem que pagar esse. Entonces él acepta, Então, esse aceita, está bem. me da una botella, Me dá aí alguma coisa, me da una vaca, me dá uma vaca, uma galinha, qualquer coisa. ella sigue siendo la E aí ela segue sendo esposa dele, tranquilo. Mas, escuta, se ele, que iba a ser su esposa, que a sua esposa teve relação com ela, comete adultério. porque le está quitando Porque está mujer de su. tirando a mulher do seu próximo. Está proibido. En el caso de María, No caso de Maria, vuélvame a leer el 18, Maria e José comprometidos. estão comprometidos. Dale, outra vez. 1:18. El nacimiento de Jesús, O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando desposada Maria, sua mãe, com José, antes de viverem juntos, estavam um numa casa e outro na outra casa. Antes de morar debaixo do mesmo teto. Achou-se concebida do Espírito Santo.
José não sabia nada disso. Nada. José, José, como era justo, como era justo, quería infamarla, e não queria defamá-la, dejarla quis abandoná-la secretamente. Sair em segredo. Era uma opção para que não matasse ela. y E pensando ele nisso, he aquí un ángel del que um anjo do Senhor, aqui vem o que eu quero que ele veja, porque José não pode tocar em Maria. Porque Deus vai reclamar a criança. Como reclamar? Quando o pai reclama o filho, aí leva a criança e a mulher. Então Deus mandou um anjo. Deus vai reclamar o filho. Mandou um anjo. Siga. O anjo. el ángel del Señor O anjo do Senhor apareceu em seu sonho e disse a José, porque teria que pagar o dote, teria que falar com o esposo, aquele homem, teria que ficar com o filho desse, porque vai pagar o dote. Então o anjo não aparece a Pânfilo nem a Petronilo, aparece a José, porque tem que cumprir o que diz a lei. E disse, José, José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua esposa. Não temas em recebê-la. Havia deixado, abandonado. Não deixe, receba e dá a explicação que nos convence que José não tocou. Aqui está a explicação. Porque o que nela está é obra do Espírito Santo. Então está falando que o papai da criança apareceu, reclamando o ninho. Aliás, a criança. E passa a ser o filho do pai, da mulher, do pai. Está dizendo a ele, para que não toque. Propriedade privada. Propriedade privada. Virgem para sempre. Proibido tocá-la. Por quê? Porque a criança que vai nascer não é de um homem. O homem não pode reclamar. É de Deus. E Deus está reclamando. Isso sim. E dará à luz um filho. E chamarás seu nome de Jesus. Ele terá que aparentar humanamente como pai da criança. Vocês vão colocar o nome de Jesus. Não é seu filho. Ela não é sua esposa. Porém, você vai tomar e vai tomar a criança. E você vai se responsabilizar por eles. Por isso, José não podia tocar em Maria. Porque foi um anjo que disse a ele, não foi um homem. E ele era um homem justo. Então ele vai cuidar de Maria. E vai cuidar da criança. Convencido. 100% tão convencido que voltou. Não foi embora. Que era filho de Deus. E se ele não convence que era filho de Deus, não ia voltar. Se ele começa a duvidar, será? Ela teve um filho do vizinho. Não, mas ele voltou. Porque ele foi convencido que a criança era filho de Deus. Portanto, a mulher, a esposa de Deus. Verão que Paulo, depois de Cristo. Paulo vem depois de Cristo. Em Gálatas 4, versículo 4. Expressa dessa maneira. Gálatas 4, 4. O que ensina a Igreja Católica? Que Maria é a mãe do Filho de Deus. E por ser a mãe do Filho de Deus, ela passa a ser a esposa de Deus. Escuta por quê? Gálatas 4, 4. A chuva estava dobrando. Então encontramos aí a doutrina da Igreja Católica. Nós estamos dizendo o que diz a Bíblia. O que a igreja ensina é o que diz a Bíblia. Vale. Quando veio os cumprimentos dos tempos,
Deus enviou seu filho. Deus enviou seu filho. podía enviarlo Podia enviá-lo de un ángel, de um anjo. podía enviarlo Podia enviá-lo así como un como extraterrestre, extraterrestre. Pá! enviarlo como el fin de los tiempos, No fim dos tempos que estamos esperando que ele venha nas nuvens. si era el Hijo de Dios. Será filho de Deus? Pero dice la Por Biblia, diz a Bíblia, que no lo declara envió como un extraterrestre, que ele não veio como um extraterrestre, de un ángel, que não veio como um anjo, viu? nacido Nascido de uma mulher. tener Ele quis ter uma mulher por esposa. por esposa. ¿Cómo va a creer que por esposa Como que o irmão separado pode crer que é isso é esposa? da un hijo? Se não é esposa, não tem um filho. Não é seu filho. Pero ellos no aceptan que el pueblo Porém, eles não aceitam que o povo judeu, hombre da quando um homem dava um filho a uma mulher, tomava por esposa. esposa. Isso eles não entendem. Porque tendrían que estudiar Que eu teria que estudar a história do povo judeu. se den cuenta que Para dar conta para que um homem queria uma esposa, le daba un hijo dava um filho e passava a ser sua esposa. y Dios envió a su E Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher. Como se chama essa mulher? Virgen María. A Virgem Maria. Você sabia? Sim. La iba a tocar E iriam tocá-la? Não. Cometia adultério. de la mujer a otro. Portanto, era mulher de outro que não era dele. Ela era a esposa de Deus. Deus abençoe a todos. Se inscreva nesse canal.